Fala galera, chegando agora com o primeiro vídeo do ano, edição do Na Prancheta com 9, que é um quadro que teve só uma edição, né? Foi uma edição marcante, quando a gente antecipou como seria, né, o gol que o Palmeiras marcaria contra o Flamengo. No caso, na época a gente não sabia que ia sair o gol, mas a gente antecipou a forma como o Palmeiras atacaria o Flamengo e acabou que o primeiro gol saiu quase que exatamente, apresentei Na Prancheta com 9. Então o que a gente fala aqui acontece, né? Brincadeira. Mas eu vou deixar o banner aí, vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser reassistir esse vídeo, dar essa moral aí. Bom, para começar, pessoal, eu sei que vocês vão esquecer se vocês deixarem para depois, então já ativa o sininho, já se inscreve, já deixa o like para dar uma força aí pro canal crescer, né? Então se você já assistiu o vídeo da previsão tática, não assistiu, eu vou deixar o banner aí para você assistir aqui em cima, ou então olha aí na descrição do vídeo, a gente já fez uma análise profunda sobre o Flamengo, o provável Flamengo do Paulo Souza. E agora eu vou tentar esmiuçar um pouco mais em detalhes, né? Então esse vídeo aqui eu vou falar sobre essa tal formação com 3 zagueiros, né? Se isso é de fato uma formação de 3 zagueiros clássica, como a gente imagina, ou se tem alguma coisa que a gente, de repente, não está interpretando direito. Então eu vou tentar esmiuçar para vocês essa formação de 3 zagueiros. Então, para começar, pessoal, mostrar para vocês aqui na prancheta, né? Então, a gente está aqui, na teoria, com a formação típica do Paulo Souza, os 3 zagueiros, os 2 alas, os 2 volantes pivô aqui e os 2 meias antes do atacante, ou um segundo atacante e um meia, necessariamente nessa ordem. Bom, primeiro eu queria explicar a importância do lateral zagueiro. Muitos times que têm adotado 3 zagueiros têm utilizado um lateral para fazer esse terceiro zagueiro, né? Por quê? Muito pela falta de canhotos no futebol mundial, zagueiros canhotos, e uma saída de 3 com um canhoto ela ajuda muito, tá? Outra pela capacidade de passe de um lateral, que ela é uma capacidade maior, uma capacidade também de alternar esquemas durante os jogos. E é muito sobre isso que o Paulo Souza faz o time dele, né? Então, geralmente, o time do Paulo Souza tem uma formação de 3 zagueiros, no caso um 3-4-3 ou um 3-4-2-1, 3-5-2. Tem muita gente que fala os números, mas eu não quero embarcar muito nessa de números, porque a gente vai ver aqui que não é bem assim. Então, a gente está falando de um time, né? A Fiorentina dele, eu estou até usando a camisa da Fiorentina em homenagem. A Fiorentina dele utilizava um zagueiro pela esquerda, um outro zagueiro pelo meio e um lateral como o zagueiro pela direita. Pela esquerda utilizava um lateral como ala, um lateral mais ofensivo, que era o Marcos Alonso, hoje no Chelsea, jogador até histórico do Chelsea. E na outra lateral, ele utilizava já um ponta, que era o Bernardet, que já era um cara que daria profundidade ofensiva, né? Então, vamos tentar mostrar o porquê que ele usa um lateral na zaga, e usa um lateral em uma das alas, e na outra ala ele usa um ponta ou um meia, e por que isso acontece? Aqui, quando ele se defende, né, quando o time está propondo o jogo, o time costuma propor numa saída de 3, com um duplo pivô aqui no meio, que eu já expliquei no vídeo, que no caso são os 2 volantes dando apoio à transição ofensiva, né? E os 2 laterais, ou alas, eles ficam bem abertos, já compondo um jogo já como meia ofensivos. Porém, quando a equipe perde a bola, quando a Fiorentina do Paulo Souza perdia a bola, o que acontecia? O lateral direito já estava aqui, era o Tomovic, ele marcava por aqui mesmo. O zagueiro central abria para marcar aqui como um zagueiro pela direita. O zagueiro pela esquerda entrava para marcar aqui. E o Marcos Alonso, que era o ala esquerda, descia e fazia a linha de 4. Mas, ó, presta atenção, o ala esquerda descia para fazer a linha de 4, mas o ala direita não descia para fazer a linha de 4. O ala direita posicionava aqui e fazia a marcação na segunda linha de 4. E o time marcava basicamente em 2 linhas de 4. Então, é uma diferença, né? A gente tem aqui um time claramente marcando num 4-4-2 ou em 2 linhas de 4, mas propondo o jogo com 3 zagueiros e 4 pessoas no meio de campo, ou 5, ou até 6, né? Dependendo da análise que se fizer numérica. É por isso que os números eles enganam bastante a gente. Então, geralmente, um lateral, um ala, ele é realmente um lateral,
porque ele vai fazer esse movimento que o Marcos Alonso fazia na Fiorentina, e o outro é um meia ou um ponta, porque ele realmente vai recompor numa segunda linha de 4. Esse movimento de ter os 5 aqui atrás, ele não vai acontecer, tá? Não dessa forma. E eu vou tentar explicar também isso para vocês. E, pessoal, vamos dizer que, vamos lá, tem linha de 5 ou não tem linha de 5 nunca? Tá? Eu não gosto de dizer nunca, até porque o jogo de futebol é muito dinâmico e algumas coisas que nem são treinadas acontecem. Então, há sim uma previsão para fechar uma linha em 5, mas essa previsão não é descendo o ala que não recompõe na última linha, tá? Essa previsão é justamente centralizando um pouco mais o lateral, que joga pela zaga, e um dos volantes cobrindo e fechando essa linha de 5, com os 3 marcando no meio, tá? Por que isso? Porque realmente esse segundo ala, esse outro ala, que não é o lateral de origem, que o Paulo Sousa utiliza em seus times, ele não faz esse movimento de descida à última linha. É por isso que eu acredito muito que possa ser até o Bruno Henrique. Por exemplo, na Fiorentina, era o Bernardeschi que fazia esse movimento pela direita, né? Que ele é um atacante, ele é um meia rápido, enquanto o lateral era o Marcos Alonso, que é sim um lateral muito ofensivo, mas é um lateral mais construtor. Então, pessoal, tentando adivinhar um pouco aqui, tentando partir para um exercício de adivinhação, eu acredito muito que um dos laterais possa ser o lateral, no caso, esquerdo do Flamengo. Como o Flamengo, ao contrário da Fiorentina, ele não vai ter um zagueiro pela direita, mas provavelmente um zagueiro pela esquerda, que é um lateral, como é o Felipe Luiz. Ele é quem vai ficar responsável pela recomposição defensiva da última linha de 4, como eu acabei de falar, por exemplo, da Fiorentina. Então, como o Felipe Luiz vai ser o responsável por essa marcação, e esse ala pela esquerda, que vai dar a profundidade pelo fundo, ele não necessariamente vai descer, na verdade ele nunca vai estar descendo aqui para marcar na última linha, então ele pode ser tranquilamente o Bruno Henrique, que vai dar uma profundidade na linha de fundo e que vai marcar aqui na segunda linha. Pode ser também o Michael, ou de repente até o Arrascaeta, se ele quiser usar o Bruno Henrique um pouco mais pela frente, mas mais com o conceito de meia, né, pela esquerda, aprofundando para o Bruno Henrique abrir aqui, ou para fazer movimentos com o Gabigol e tudo mais. Então pode ser sim o Arrascaeta, dependendo de como for as dinâmicas ofensivas no Flamengo, né? Então, eu penso muito que o Mateuzinho deva fazer esse ala direita, né? Porque o Mateuzinho, na época do Ceni, que o time já atuava de uma forma muito parecida, ele já tinha uma facilidade maior de dominar essa bola pelo meio e criar. O Isla é mais um lateral que precisa estar em projeção para poder alcançar em velocidade o espaço, né, e atacar espaço. O Mateuzinho já é um cara de maior capacidade criativa, maior capacidade de drible parado, um passe um pouco mais refinado, né? Então o Mateuzinho seria o lateral ala e o Bruno Henrique seria o ala atacante, o ala ofensivo dessa formação, né? E aqui pelo meio, os dois volantes, no caso o Ilharão com certeza, e a outra vaga entre Andreas e Thiago Maia, lembrando que o Paulo Sousa prevê dois volantes muito alinhados o jogo todo, até por causa dessa simetria que precisa acontecer e desse movimento de cobertura que a gente já conversou, que, por exemplo, aqui o Bruno Henrique vai subir e precisou, o outro time deu uma amplitude aqui na última linha com 5 jogadores e precisou compensar. Quem precisa estar compensando é o volante, e o funil não pode ficar completamente livre. E essa é uma das grandes falhas, né, que o Andreas traz para o time quando está em campo. A alternativa possível é ele utilizar dois laterais, no caso, o Felipe Luiz, que na verdade vai ser um zagueiro nessa leitura, que já foi com o tempo de Rogério Ceni também, e ao invés do Bruno Henrique aqui, o Ramon, né? E aí o Ramon faria esse ala mais ofensivo, é garoto, tem muita força, e o Everton Ribeiro faria esse meia aberto, construtor, né? Então, ao invés do Bruno Henrique, seria o Everton Ribeiro esse meia. Eu já não creio tanto nessa formação sem o Bruno Henrique, porque o time ficaria com menos velocidade, né? Principalmente
nesse último terço, apesar de os times do Paulo Souza se movimentarem muito de primeira e não darem tanto jogo pelas pontas, né? A gente vai explicar no próximo vídeo, mas eu expliquei no vídeo anterior que é um time que utiliza muito do apoio frontal, né? Então a bola vem para o meio e depois ela vai para a ponta, e aí depois ela vai para frente para depois voltar para o meio, e utiliza muito o centroavante. Mas isso eu vou explicar melhor em outro vídeo. Caso o Dalbert, por exemplo, seja contratado, que é uma especulação que está ocorrendo, que eu não sei se procede, ele ficaria também nessa posição, e aí poderia também o Dalbert ser um ala. Ou não sei se joga de zagueiro, realmente não estudei o jogador, pode ser uma reposição ao Felipe Luiz, porque o Ramon já não tem essa característica de jogar como um zagueiro lateral, requer um pouco mais de experiência. O que eu não acredito de início é que sejam, por exemplo, 2 pontas ou 2 meias pelas laterais. Então eu acho impossível que sejam os 3 zagueiros que são, com o Bruno Henrique de um lado, Everton Ribeiro do outro, e aqui na frente o Arrascaeta, o Gabigol e o Pedro. Isso eu não acredito, tá? Assim como eu não acredito que o Pedro saia do time. Então, eu penso que provavelmente alguém perder espaço na equipe, né? Então, o Everton Ribeiro realmente ele tá correndo o risco, assim como o Bruno Henrique, se não se adaptar nessa função de ala. Caso não se adapte, aí realmente abre espaço para o Everton Ribeiro. Caso o Ramon faça a ala pela esquerda, o Everton Ribeiro pode fazer essa ala pela direita, como ele chegou a fazer em uma partida com o Rogério Ceni, mas era um jogo que o time tinha superioridade numérica, e o Flamengo foi até o jogo do título, basicamente, do Campeonato Brasileiro de 2020, contra o Internacional. Tá? Então, eu espero que seja assim que os alas vão atuar. Como eu falei, essa formação do 3-4-2-1, ela também pode ser lida como um 4-4-2 de sempre, porque defensivamente é assim que ocorre, o time se defenderá numa linha de 4 constantemente. Então, não pense que vai ser como era o Muricy no São Paulo, com os 3 zagueiros fixos, ou como foi esse ano o Atlético Paranaense, ou como foi o próprio Palmeiras na final da Libertadores. Não é essa a leitura dessa formação do Flamengo com 3 zagueiros. Tá bom? Então eu espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.